Muita calma nessa hora que isso daqui não é um vídeo de filme explicado, eu não vou explicar nada pra ninguém. Isso aqui é um novo quadro no Sessão Restrita que eu tô fazendo pra vocês no meio dessa barulheira que vocês devem estar ouvindo aí, chamado Análise Geral, onde eu vou começar a mostrar pra vocês o que eu analiso nos filmes, o que eu observo nos filmes e de uma forma mais detalhada, de uma forma que algumas pessoas me pedem de vez em quando pra mostrar mais exemplos, detalhes, para as pessoas se situarem melhor no que é que a gente tanto comenta dentro dos filmes. E o filme para inaugurar esse quadro não poderia ser outro senão a obra-prima do Darren Aronofsky, que eu assisti há exatamente um ano no cinema. Bom, não preciso nem dizer que esse vídeo é pra quem assistiu Mãe, né? Quem não assistiu, vá assistir ao filme e depois vem assistir esse vídeo. De novo, como eu falei, se você não entendeu Mãe, se você acabou de assistir e tá com cara de what the fuck, o que aconteceu, tem um monte de vídeo explicando o significado do filme na internet, não sou eu que vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer é mostrar pra vocês detalhes e como eu analiso o filme, mostrando por que ele é uma obra-prima, por que ele é tão sensacional, quais são as sacadas dele, quais são os elementos visuais que influenciam nos elementos narrativos e enfim. Eu vou destrinchar os elementos do Mother. Vamos embora. Recapitulando, Mother, ou Mãe, é dirigido pelo Aronofsky, que fez Cisne Negro, Fonte da Vida, Black para um Sonho, Requiem para um Sonho, O Lutador, Noé, e embora muita gente tenha dito, mãe do diretor de Cisne Negro, é melhor dizer mãe do diretor de Noé, porque eu acho que tem muito mais a ver com Noé do que com Cisne Negro, pelo menos do ponto de vista temático, mas a gente chega lá. Muito resumidamente, Mãe é uma alegoria bíblica, não é isso? Isso todo mundo acho que já entendeu. Mas ao mesmo tempo, Mãe é uma alegoria ambiental, sobre a mãe natureza. E o que eu quero mostrar aqui é como esses dois elementos se encaixam tão brilhantemente bem. O Aronofsky pensou no seguinte, ele queria fazer uma alegoria bíblica da criação da humanidade, né, até o Apocalipse, do Gênesis até o Apocalipse, mas ele também queria falar sobre a mãe natureza, uma preocupação ambiental que ele tem sobre a forma como nós, seres humanos, viemos tratando a mãe natureza desde o início da história. Então ele alia as duas coisas, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica à Bíblia e às religiões em si. O que ele está dizendo aqui é que as religiões e a Bíblia, enfim, ignoram a natureza, ignoram a mãe natureza. Tanto é que a personagem da Jennifer Lawrence, que representa a mãe natureza, ela em momento nenhum é levada em conta no filme, sendo que ela está dentro da própria casa. Da mesma forma como a mãe natureza, a natureza, enfim, não é levada em conta, sendo que ela surgiu, ela veio antes do homem. Quando eu falo que a Bíblia ignora a mãe natureza, é que ela não é citada na Bíblia. E aí que tá, no filme, a Jennifer Lawrence é a única personagem que não é bíblica. Deus e todos os personagens que aparecem ao longo do filme são personagens bíblicos ou são citados em algum momento dentro da Bíblia, dentro dos livros da Bíblia. E a personagem da Jennifer Lawrence não. Mas a grande sacada do Aronofsky, que eu coloquei aqui para não esquecer, é o seguinte: Deus está para o homem da mesma forma como a mãe natureza está para a mulher. Ele compara isso, ele mostra que Deus trata a natureza da mesma forma que o homem trata a mulher na sociedade. Então ele, além de fazer a alegoria religiosa bíblica e a alegoria ambiental, ele faz um triângulo aí, ele pega esses dois pontos e faz com que ambos confluam para o tema central para muita gente do filme, que é o relacionamento abusivo e o amor não correspondido. Deus trata a natureza do filme de maneira completamente descartável. A gente vê que uma mulher ou mãe natureza começa queimada logo na primeira cena e ao final a própria Jennifer Lawrence é queimada, né, morre, e surge no epílogo outra mãe natureza. E para que a gente sinta isso na pele, eu vou entrar agora na parte estética, que é a maneira como ele fotografa o filme. O diretor de fotografia, o Matt Libatic, que trabalhou com o Aronofsky no Cisne Negro, que inclusive teve indicação ao Oscar de fotografia, ele decide fazer com que a forma como o filme é filmado represente um contraste com as coisas que estão acontecendo. Todo mundo sabe que a meia hora final do filme, né, os últimos meia hora ou 20 minutos, tanto faz, o ato final dele é muito absurdo, muito caótico, muito surrealista. Só que para tudo isso não parecer forjado, não parecer encenado, não parecer falso, ele filma tudo de uma maneira muito natural e com câmera na mão. Vale ressaltar que o filme é inclusive gravado em 16mm e em película, ou seja, ele fica com aquele tom granulado, aquela carinha de filme antigo, que é também para representar como ele é atemporal, ele não está em nenhuma época específica, né? A primeira cena do Mãe é com a Jennifer Lawrence, a primeira cena de verdade, né? É com a Jennifer Lawrence acordando na cama dela, sendo criada pelo Deus, né, do Javier Bardem, e a partir do momento que ela é criada, a gente vê que a luz do filme é uma luz bem natural, né, bem neutra, não tem aquele excesso de luz, não tem aquela coisa extravagante. A personagem está usando uma roupa branca, né, parecendo uma, sei lá, uma Afrodite,
Edith acordando de manhã cedo. Ela sai andando pela casa, a gente tem aquela casa escura, né? Aquela coisa bem de manhã cedo mesmo, mas não é um escuro para provocar arrepios, é mais um escuro para provocar naturalidade mesmo. E a partir do momento que ela abre a porta, a gente tem aquela luz entrando e a personagem sentindo pela primeira vez o ambiente que ela tá. Ela no caso, é a natureza sentindo o planeta ao redor dela, tá sentindo a energia da criação. Nessa cena inicial, a gente tem também uma espécie de tour pelos principais cenários do filme. A gente vê o quarto dela, a gente vê o escritório do personagem Deus, né, do personagem do Javier Bardem, que é onde as criações dele vêm à tona. A gente vê a casa, né, os ambientes principais da casa, com aquele silêncio profundo que mais pra frente vai ser tomado pelo barulho absurdo. E a gente tem um foco muito específico, que eu acho brilhante no filme, na pia da cozinha. Tem uma luz amarelada muito clara ali, mostrando que aquele elemento ali vai ser um elemento essencial mais na frente do filme. Quem assistiu sabe exatamente qual é o momento. Outra coisa interessante visualmente nesse sentido também é a parede em branco que a Jennifer Lawrence pinta na primeira cena, né? A personagem dela não tem um backstory, ela acabou de ser criada e a gente tem ali uma parede em branco representando esse branco que ela é, né? Essa tela em branco. A direção de arte é extremamente minimalista, como se vê, não tem muitos elementos no cenário, são os elementos bem básicos mesmo, móveis, etc. Não tem muita coisa, porque cada coisa aqui está representando algo. Você não tem uma criação de mundo propriamente dita. A gente tem mais elementos que servem de metáfora, de simbolismo. Mas a coerência da direção de arte é absurda. Você vê frequentemente o formato de octógono, né, do filme. Eu acho que chama octógono, mas enfim, aquela figura com 8 lados. Você tem isso na porta de entrada do filme, você tem isso no piso da casa, você tem isso no formato da escada, né? Não tem um plano zenital de cima a baixo que você vê o formato do piso, né? Que é um formato de octógono, e a própria casa tem esse formato, né? A gente percebe isso na cena da criação que mostra a casa de cima. Então a direção de arte é extremamente minimalista que, assim como a fotografia naturalista, contrasta com todo o surrealismo e toda a loucura que acontece no filme, principalmente a partir da segunda metade. Tem muitas coisas brilhantes na fotografia nessa cena para serem analisadas. A primeira coisa é a câmera no rosto da Jennifer Lawrence, que acompanha o resto do filme inteiro. A quantidade de close-up serve basicamente para a gente se colocar na posição dela e para mostrar também como ela está sufocada dentro daquela casa o tempo inteiro. Ela não sai da casa em cena alguma, e o público também não sai. E a personagem está o tempo inteiro enquadrada ali dentro. Quando ela não está enquadrada em close-up, ela está enquadrada no over the shoulder, né, que é aquela câmera que é aqui, ou a gente está vendo exatamente o que ela está vendo, que é o plano subjetivo, o POV. As exceções são as cenas em que ela está enquadrada entre duas barras, né, no meio de uma porta, sempre sufocada, sempre para dar a ideia de que ela está presa ali dentro. Outro elemento técnico importantíssimo aqui para transmitir essa naturalidade é a falta de trilha sonora. No caso, a edição de som, né? Porque se tivesse trilha sonora aqui, a gente não iria sentir a coisa como ela realmente tem que ser sentida. O filme usa esse naturalismo visual e sonoro para fazer a gente sentir que aquilo ali realmente está acontecendo. A gente tem que sentir a crueza daquilo. E para isso ele cria sons importantes, como o som da casa, né? O som da casa sentindo dores, né? A casa vibrando. O som do coração da casa batendo. E um som muito específico também, que é o som do escritório. Reparem que todas as cenas que se passam no escritório são acompanhadas de um sonzinho de cristal, como se fosse um som de sininho batendo. Isso é muito claro, né? O personagem do Javier Bardem, Deus, cria a casa, cria o mundo, cria a Jennifer Lawrence ali naquele escritório, assim como o filho dele ali pro final do filme nasce também no escritório. Todas as principais criações dele surgem ali. Ali é como se fosse o início de tudo, né? A origem de tudo. Exemplo disso é que o personagem, quando ele expulsa o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer, né, respectivamente Adão e Eva, quando ele expulsa os dois do escritório, a gente sente aquilo ali como Deus expulsando Adão e Eva do
do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o início de tudo mesmo. E a edição de som é genial não só para criar esses sons, mas também para contrapor esse início tão calmo, tão misterioso, e a sequência final, que é extremamente barulhenta, cheia de explosões e de gente gritando, né, para realmente dar essa sensação de, poxa, a gente estava num espaço tão calmo, tão idílico, que se transformou num verdadeiro pesadelo. E isso tudo dentro de um mesmo cenário. Eu queria só voltar rapidinho para a fotografia, porque eu esqueci de falar da questão das cores que vão surgindo. No início você tem aquele tom claro, né, aquela coisa neutra e tudo mais, e mais pra frente o filme vai ficando cada vez mais amarelado, deixando claro o sufocamento e a sensação de perigo da personagem. Na cena que o personagem do Ed Harris, que é o Adão, né, aparece, por exemplo, a gente tem um foco numa luz amarela do lado dele, né, representando bem claro esse aviso, né, esse alerta de que algo ruim vai acontecer a partir do momento que ele entrou na casa. Ah, isso é bobagem, é nada. Percebam que é a primeira cena que essa luz amarela intensa aparece. E mais pra frente essa mesma luz amarela aparece do lado da Michelle Pfeiffer quando ela tá conversando com a Jennifer Lawrence, numa cena de velório. Essa tonalidade amarela praticamente domina o filme até o momento da cena da pia, né, que representa claramente a Arca de Noé, pra quem não sacou essa, né, você vê que tem o dilúvio, tem a chuva e tudo mais. Depois dessa cena, quando todo mundo vai embora, você vê que o tom voltou a ser natural, voltou a ser calmo, representando que a natureza voltou a ficar em paz. Só que aí, imediatamente, o pesadelo recomeça a partir do momento que o Javier Bardem escreve o texto lá, que representa a Bíblia, o Novo Testamento, enfim. E aí o filme é mergulhado no escuro, mergulhado na noite, e mergulhado também em tonalidades diferentes que vão surgindo, vermelho, azul, amarelo, verde, uma série de tons que representam exatamente esse crescimento da humanidade e essa criação das etnias, né, das religiões. Mas independente disso, a Jennifer Lawrence é sempre pintada com o tom da casa, afinal de contas ela representa uma extensão da casa, né? A casa é o planeta, ela é a mãe natureza, então elas têm a mesma tonalidade. A Jennifer Lawrence é muito mais branca do que aparece no filme, porque o filme é aquela coisa, aquele tom de madeira, né, e ela tá com aquela tonalidade também. Ali no ato final, né, na cena mais chocante do filme, que é a cena do bebê, ou Jesus, o filme sai do amarelado para o avermelhado extremo, né, o avermelhado saturado, que é o extremo da personagem, né? O filme sai do neutro para o amarelado, para o avermelhado. Falando em extremo, toda essa sequência final tem um trabalho de montagem absolutamente brilhante, mas para mim o momento mais genial da montagem é numa das últimas cenas do filme, que corta da explosão da casa para o rosto da Jennifer Lawrence, que é como se fosse o grande finale mesmo, para mostrar para você que ela é a casa, ou seja, é um corte muito seco da casa para um close-up da Jennifer Lawrence pegando fogo. Aí sim, voltando para aquela coisa que eu falei lá atrás do cristal que aparece na casa, a casa tem um cristal gigante, que eu acho que é logo na entrada, que está para a casa da mesma maneira que o cristal da Jennifer Lawrence, que no final a gente vai descobrir que o cristal está dentro do coração dela, né, está para ela. E sim, esse cristal também tem aquela história dos 8 lados. Não me perguntem o que isso quer dizer, eu tô pensando ainda. Embora toda merda aconteça a partir da criação do homem, eu diria que o caos mesmo acontece a partir da criação da religião. A partir do momento que todo mundo começa a brigar pela palavra de Deus, e ele, ao invés de achar isso ruim, ele acha isso sensacional, porque aquilo ali mostra o quanto ele é adorado. E isso já entra num outro assunto que é mais subjetivo do filme, mas também está muito presente, que é a questão do processo criativo, da arte, né? Do criar alguma coisa. O filme deixa claro, através desse monte de metáfora, que para criar algo, para você conseguir colocar para fora a sua obra-prima, né, você precisa passar por muito sofrimento, ou você precisa fazer os outros passarem por muito sofrimento. É basicamente o que aconteceu com a Jennifer Lawrence na gravação desse filme, né? Mas tudo bem. A criação da arte é um trabalho árduo e a arte em si é um elemento que gera várias interpretações diferentes. Eu também não queria deixar de falar da questão do buraco no chão, né? Que muito claramente representa uma vagina, mas eu não queria só entrar na questão da vagina em si. Mas o buraco, ele vai surgindo, ele vai se abrindo a partir do momento, óbvio, que aparecem mais pessoas na casa. Quando todo mundo vai embora, ele se fecha, fica
ver coisa bonitinha, né? E aí quando começa a chegar gente de novo, aquilo ali vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e representa não só a personagem descobrindo o sexo em si, né? Descobrindo ali enfim, a vagina. Como representa também, num sentido muito mais literal, a natureza sangrando, né? Com a chegada da humanidade dentro dela. E esse buraco leva até aquele porão ali, né, que é como se fosse o inferno, né, o apocalipse, a origem do inferno, enfim, é muita coisa. E é brilhante porque a primeira coisa a explodir na casa é justamente ali embaixo, e o último take de um último cômodo antes da casa ser explodida é justamente no escritório, ou seja, no Éden, na origem de tudo. Terminei. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu espero que vocês tenham absorvido mais o filme, eu espero que vocês agora reassistam o filme e reassistam outros filmes percebendo essas coisas. Claro que tem outras obras-primas que merecem esse tipo de análise também, a gente vai fazer, eu vou falar de outros filmes aqui no canal em breve, mas por enquanto é isso que a gente tem. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês receberem notificações toda vez que eu postar vídeos novos aqui. E é isso, um abraço pra vocês. Tchau.